E nesta hora eu queria convidar o pastor Gilberto. É sempre muito bom recebê-lo aqui e poder ouvir uma palavra tão poderosa de Jesus através desse homem de Deus. Muito obrigado, pastor Gilberto. Obrigado, pastor Barreto. Irmãos, boa noite, igreja. Eu não sei como está o seu cálice, se ele já está transbordando ou se ele ainda aguenta um pouquinho mais, não é? Eu participei, meus irmãos, no início, num tempo muito bom dessa igreja, que foi o crescimento dela, juntamente com o pastor Aloísio. E eu estava ali sentado, vendo toda essa encenação, que é uma representação de uma grande verdade espiritual. Eu queria dizer para os irmãos que a vida espiritual, ela começa com a revelação de Jesus em nossa alma. A vida espiritual, a nossa caminhada cristã, a mudança de nossa vida, ela começa com uma revelação de Jesus Cristo em nossa alma. Quando essa revelação acontece, quando Ele se manifesta, quando a glória do Senhor se faz presente, não apenas no lugar, mas na nossa vida, ela é impactada, ela é transformada. No capítulo 9 do livro de Atos, no seu verso de número 5, o Senhor Jesus agora, Ele se depara com Saulo de Tarso. Ele diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele responde: eu sou Jesus. Naquele momento, meus irmãos, houve uma revelação da glória do Senhor na vida de Saulo. Naquele exato momento, a vida dele, a vida espiritual, começou. Começou com uma transformação. Começou uma nova história a ser escrita na vida daquele homem. A partir daquele momento, ele deixou de ser Saulo de Tarso para ser Paulo, o maior missionário na história da igreja do Senhor. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tanta revelação do Senhor, tanta manifestação da glória dele. Moisés foi ousado. Eu fico pensando ele como líder de um grande povo, 6 milhões de judeus, mas ele nunca tinha de fato visto o Senhor. Ele ouvia o Senhor. E no seu chamado, ele teve uma revelação da glória do Senhor. Naquele momento, a vida espiritual de Moisés havia começado quando ele teve uma revelação do Senhor. Ele viu uma sarça pegando fogo, ele diz: vou me aproximar, vou chegar naquele local para ver o que é isso. Quando ele chega, ele ouve a palavra de Deus que diz: Moisés, tire as suas sandálias, porque o local que você está é terra santa. Houve uma revelação. Houve, meus amados irmãos, uma revelação de Deus a Moisés. O que eu quero que você entenda é que a nossa vida espiritual, que a sua vida espiritual, ela começa no exato momento quando há uma revelação do Senhor na sua vida. Assim aconteceu com Moisés. A vida dele também, a semelhança de Saulo, havia sido transformada, ela mudou completamente. Ele se tornou um dos maiores líderes, se não o maior, na história do povo judeu. Mas nós vemos também um jovem, ele se chamava Isaías. Até aquele momento, ele não tinha tido nenhum contato com o Senhor. Ele ouviu muito a respeito de Deus, ele era judeu. E como judeu, ele estudava o livro da lei, os livros da lei. Mas chega um determinado momento que ele, na sua nação, ele perdeu um grande líder.
Ele perdeu o rei Uzias. O rei Uzias havia morrido. E naquele momento eles estavam contristados, com seus corações entristecidos, porque Uzias, a palavra de Deus diz que ele viveu e ele seguiu os mandamentos da palavra de Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E então Isaías, como um jovem, entristecido, porque o seu líder havia morrido. No capítulo 6 do livro de Isaías, então, ele agora com aquela tristeza no coração, ele foi para o templo. Ele foi em busca de consolo. Ele foi em busca de conforto. Ele foi em busca de uma palavra que pudesse trazer um alento ao sofrimento que ele estava tendo. É possível que ele era chegado também. Ele conhecia o rei Uzias. Mas então, meus irmãos, quando agora ele está no templo, e o texto vai começar a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, veio a palavra de Deus a Isaías. E de repente, nesse texto, Isaías, ele teve uma visão. Ele teve uma visão da glória do Senhor. Diz o texto que neste momento, quando ele viu o Senhor sentado, diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto se enchia o templo. Ele teve uma revelação semelhante a de Moisés. Moisés, por causa da sua ousadia, ele chega no capítulo 33 de Êxodo, ele diz para Deus: Senhor, eu te conheço, porque o Senhor fala comigo, mas eu nunca vi o Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor diz: Moisés, homem nenhum pode me ver e viver, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir você ver a minha glória passar. Sabe o que é a glória de Deus? É o próprio Deus que se faz presente diante do povo. A glória de Deus se faz aqui porque Ele está aqui. A glória de Deus, meus irmãos, é a manifestação dele em favor do povo. Então naquele momento Deus coloca Moisés numa pedra, e ele coloca a mão e ele passa, e Moisés então vê o reflexo da glória do Senhor. Quando ele volta para o arraial do povo, o seu rosto resplandecia tanto que sequer o povo suportava olhar para ele, porque a glória de Deus estava nele, o próprio Deus estava nele. E a palavra de Deus diz que a nossa vida espiritual começa quando nós temos uma revelação dessa glória. Quando a revelação de Deus vem ao meu coração, vem à minha mente, eu sou convencido de que eu sou um pecador. Eu sou convencido de que eu preciso dele para a minha salvação. E quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu saio então de um estágio de condenação para a salvação. E agora Isaías, ele vê a glória de Deus. Esse Senhor que ele viu aqui, meus irmãos, não é Deus na sua essência, porque homem nenhum pode ver. O que ele viu seria nada mais, nada menos do que a própria encarnação do Verbo. O que ele estava vendo era o Senhor, era o Salvador. Isaías teve uma visão de glória. Mas é interessante, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai nos transcorrendo aqui, que Isaías, ele teve mais do que uma visão de glória, ele teve uma visão de santidade. Os versos 2 e 3, ele tem uma visão dos anjos adorando a Deus, e os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes Deus é santo, Deus é puro, a essência dele é pura, é perfeita. E eles estavam agora glorificando ao Senhor. Eles estavam fazendo com entusiasmo, estavam fazendo com alegria em seus corações. Deus é absolutamente santo. Por isso, meus queridos irmãos, os nossos pecados ofendem essa santidade de Deus. Minhas mentiras ofendem a santidade de Deus. Minhas atitudes desonestas
ofendem a santidade de Deus, minhas imoralidades, minhas palavras impuras, ofendem essa santidade. Isaías agora se depara com essa santidade, ele ouve essa declaração de que Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro. Ele tem essa visão extraordinária da glória do Senhor, assim como Moisés, assim como Salomão. Salomão agora constrói um dos templos mais suntuosos da história da humanidade. E agora lá no capítulo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, ele começa agora a dedicar aquele local. Ele começa a orar. Ele começa a consagrar aquele local. Aí vem aquele texto por demais conhecido. Se o meu povo, a resposta de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E ele continua dizendo, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Era a glória de Deus, a presença de Deus com o povo. Aquele povo tinha prazer na adoração, no culto, na celebração. O ponto principal, meus queridos irmãos, da glória de Deus é o que está registrado em Gênesis 1:27, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ponto central daqueles que tiveram uma experiência com o Senhor, daqueles que tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor, é refletir na sua vida a pessoa de Jesus. A cópia, ela tem que refletir perfeitamente o original. Por isso que nós encontramos na Bíblia dizendo que toda a terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus por causa de pessoas como vocês, que tiveram uma experiência de transformação, que foram tocados pela graça do Senhor. Vocês que tiveram a vida espiritual, tiveram uma revelação da pessoa de Jesus, entregaram suas vidas a Ele e foram transformadas. Então, se a terra hoje está cheia da glória do Senhor, é porque existem milhões e milhões de crentes espalhados na face da terra, refletindo esta glória do Senhor na sua vida. Eles reproduzem a pessoa de Jesus na sua forma de viver, na sua forma de ser, de falar, de se relacionar. Se somos crentes em Cristo Jesus, então temos que ser uma cópia perfeita do original. Jesus é o resplendor da glória do Senhor. Nós somos este resplendor hoje nessa cidade, neste local. A cidade, quando olha para nós, tem que ver não nós, mas ver que nós já fomos crucificados com Cristo e que nós já não vivemos mais, mas Cristo Jesus vive em nós. É isso que eles têm que ver. Tem que ver esta santidade. Tem que ver a glória do Senhor se manifestada em sua vida. Foi então que Isaías continua dizendo, porque agora ele teve uma visão do seu pecado. Até aquele momento ele não tinha tido uma experiência de transformação. Para ele o que ele fazia era normal, era certo, não havia nada de errado. Mas quando ele se encontra com o Senhor e ele olha para dentro de si, ele então diz o seguinte: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Olha onde nós habitamos. Nós habitamos no meio, habitamos numa cidade cheia de pecado, uma cidade que vive distante do Senhor, que vive em função do seu prazer carnal. Nós temos que ter esta convicção de que nós também somos pecadores. Temos que ter esta visão que Isaías teve. Quando nós temos a visão da glória de Deus, nós percebemos o quão pecadores nós somos.
Porque diante dos olhos do Senhor, nada fica encoberto. E Deus quer nos mostrar, meus queridos, nesta noite a sua glória. Mas o nosso pecado terá que ser deixado. O seu pecado terá que ser deixado, terá que ser abandonado. Terá que ser renunciado por você. Mas a questão é, você está disposto a experimentar esta glória de Deus na sua vida? Essa glória que transforma, essa glória que modifica. Mas Isaías ainda teve uma outra visão. Ele teve uma visão da purificação dos seus pecados. Diz o texto que o anjo do Senhor agora pegou uma brasa e colocou em sua língua e diz: teus pecados foram todos perdoados, foram purificados. Queridos, Deus, Ele não recusou consolar Isaías, mas Ele tocou no fundo da sua alma e houve uma transformação tremenda na vida daquele homem. Mas agora, quando ele vê que a sua vida está completamente mudada, transformada, agora ele ouve a voz de Deus. Ele tinha ouvido os anjos cantarem. Ele tinha ouvido eles pronunciarem que Deus era santo. Ele tinha percebido quão pecador ele era. Ele tinha percebido que ele precisava se arrepender dos seus pecados. Então ele pronuncia este ai, mas agora ele ouve o próprio Deus. Ele tem uma visão de serviço. Então o texto diz que o Senhor Deus, agora no verso 8, diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: ei, Senhor, não precisa mandar ninguém. Envia-me a mim agora, Pai. Ele estava pronto a refletir na sua vida a pessoa daquele que o transformou. Quando a nossa vida é transformada pelo Senhor, nós temos imenso prazer em refletir não a nossa imagem, mas a imagem de Jesus no nosso viver, na nossa forma de ser, na nossa forma de vestir, na nossa forma de nos relacionarmos com outras pessoas. Ele teve uma visão agora de serviço. Ele ouviu a voz de Deus. A quem enviarei? Quem enviarei? Você já parou para pensar que esta pergunta também é dirigida a você? Ele te pergunta: José, Maria, Esther, Sônia, Márcia, Osvaldo, Carlos, a quem enviarei? Você tem noção, você conhece alguém? Mas Deus sabe que a pessoa que Ele quer enviar é você. Porque é você que Ele se revelou. É você que Ele modificou. É você que Ele transformou pela sua glória, como transformou Paulo, como transformou Moisés, como também transformou Maria Madalena no capítulo 8 do livro de Lucas. Era uma mulher que estava possessa por espíritos malignos, e aqueles espíritos lá levavam as práticas mais terríveis em sua vida. Eu me lembro que eu estava na primeira igreja batista em Três Corações, e naquele dia também, em nossa sala, estava eu, um pastor, e de repente trouxeram uma moça bonita, e ela então começou a dizer: eu sou prostituta. E ela começou a manifestar um espírito maligno. O outro pastor que estava do meu lado começou a orar. Ela falou: não ora por mim não. Eu não te respeito não. E ela olha para mim: mas esse aqui eu respeito. Eu falei: se você respeita, em nome de Jesus, está repreendido. Eu fico pensando quantos homens estavam se relacionando com aquela mulher. Quantos abraços receberam daquela mulher. Será que ela era ela quem abraçava? Às vezes o demônio veio para enganar. Veio para ofuscar da sua vida a presença daquele que te transformou. O Senhor te convida: filho meu, vem a mim. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, deixa eu tocar no mais profundo da sua alma.
Deixa eu transformar como eu transformei Maria Madalena. Deixa eu te transformar como eu transformei Paulo. Deixa eu fazer de você uma bênção em minhas mãos. Mas isso tudo, meus irmãos, só começa quando em nossa vida há uma manifestação desta glória. A sua vida espiritual, ela só começa com a revelação de Jesus Cristo em sua alma. E aí, como nós vimos aqui representada pelos jovens, tantos personagens que experimentaram a glória do Senhor em suas vidas. A glória do Senhor é a própria presença dEle. E é isso que o Senhor Deus quer de nós. O Senhor Deus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que a sua vida espiritual comece exatamente com a revelação dEle. Mas para isso é preciso que você tenha uma visão do reino. Você precisa ter a sua própria visão, assim como Saulo teve. Quem és tu? Ele diz a você: eu sou Jesus. Jesus é a expressão da glória de Deus. Essa glória que encher o vazio do seu coração. Essa glória quer te transformar num novo homem, numa nova mulher. Essa glória quer transformar a sua vida, quer transformar o seu casamento, quer trocar a sua tristeza pela alegria, a morte pela vida. Pense nisso. Qual é a visão que você tem? Qual é a visão que você tem da glória do Senhor? Não permita que ela seja ofuscada, embaçada, mas que ela seja nítida, clara, de maneira que você tenha imenso prazer na presença do Senhor. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe nesta noite. E que a glória do Senhor continue a se revelar a você. E que você possa ter como Isaías esta visão da glória, da santidade. Como também olhando para si, você ter uma revelação do seu pecado, da sua vida, mas também ter a convicção de que este Deus de amor está pronto para te purificar, está pronto para te perdoar, a fazer de você um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.